falar agora sobre saúde. O mês de maio aí, né, é um mês de diversas campanhas e uma delas é para a conscientização da luta contra o lúpus, né? Essas campanhas entram em ação aí no mês de maio. Isso porque 10 de maio é o Dia Mundial, né, da luta contra essa doença. E vem para lembrar que a eficiência do tratamento depende da conscientização do paciente diagnosticado com lúpus e também de toda a família deste paciente. Sabemos, né, que em casos mais graves, se não tratada adequadamente, a doença pode matar. Assim como em outras patologias, o diagnóstico precoce é fundamental para o controle da doença que pode provocar danos irreversíveis. Essa é uma doença multissistêmica, ou seja, que atinge aí vários órgãos. O diagnóstico não é simples e o tratamento requer acompanhamento contínuo. A causa do lúpus ainda é desconhecida e o diagnóstico, como eu já disse, nem sempre é fácil, porque boa parte, né, dos sintomas pode ser confundida com os de outras doenças, viu, gente? O lúpus pode ocorrer em pessoas aí de qualquer idade e etnia, porém, é prevalente em mulheres, principalmente na faixa etária entre 20 e 45 anos. A Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que existam cerca de 150 a 300 mil pessoas com lúpus no Brasil. Para saber mais sobre essa doença, convidamos a médica reumatologista Maria Clara Zampiroli, ela que fala com a gente pela internet. Bem-vinda, doutora Maria Clara, e obrigada aí por aceitar o nosso convite. Imagina, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, então. Já começo com uma pergunta simples e direta. O que é o lúpus para o pessoal de casa saber melhor? Bom, o lúpus, na verdade, ele é uma doença inflamatória crônica, né? E a gente fala em doença inflamatória quando ela causa um tipo de inflamação que pode ser sintomas como dor, inchaço, calor, vermelhidão, mas que isso pode acontecer, como você mesmo disse, em qualquer região, qualquer local do corpo. E o lúpus, ele vem, na verdade, de um desequilíbrio do sistema imunológico, né? Do sistema autoimune. Então, a produção aumentada de autoanticorpos, ou seja, são substâncias que, na verdade, elas se ligam a um ou mais órgãos, por exemplo, levando a essa inflamação. E aí, na doença autoimune, né, nesses autoanticorpos, são aqueles que o nosso organismo não consegue bloquear, não consegue interromper essa inflamação. Então, a inflamação ela vai ocorrer sem nenhuma associação com um trauma ou alguma infecção, por exemplo. E aí a gente tem o início de uma manifestação de uma doença autoimune, quando esse próprio organismo acaba se voltando contra estruturas próprias. E aí, quando a gente diz aí, né, que é uma doença sem cura, essa é uma verdade ou já existe um tratamento aí para combater, né, e acabar com essa doença? O lúpus, ele é, na verdade, uma doença crônica, a gente não tem uma cura, mas existe tratamento. E o tratamento ele é justamente guiado, né, orientado de acordo com as manifestações clínicas dos pacientes. Então, a gente classifica a doença como leve, moderada ou grave. E cada uma delas vai ter um tipo de tratamento direcionado para essas manifestações. Com diagnóstico precoce, com tratamento adequado, a gente consegue acompanhar esse paciente, muitas vezes retomar mesmo a vida normal, né? Sem danos, sem sequelas, que é o que a gente, como profissional médico, tenta evitar o máximo possível, que esse paciente tenha dano relacionado a esse processo inflamatório crônico. Quando a gente disse, né, quando eu disse aí na abertura, né, do tema, é um diagnóstico difícil, né? Todos os sites em que eu fiz essa busca, pesquisa para trazer esse assunto aqui, ele me apresentou que é um diagnóstico difícil. Eu quero que a doutora, né, que você explique para a gente por que é tão difícil, por que alguns dos sintomas são parecidos com os de outras doenças e por que acaba, né, dificultando esse diagnóstico precoce. O diagnóstico do lúpus, ele é um conjunto, né, de achados clínicos e alguns achados laboratoriais. Só que os exames eles são complementares, como em qualquer investigação. Então, o principal é a análise, toda a história do paciente, a evolução dos sintomas e o exame físico, o exame clínico que a gente faz durante a consulta. E no lúpus, né, a gente tem o lúpus
lúpus só o cutâneo, que ele acomete só a pele. Então, muitas vezes, esse paciente está sendo acompanhado por colegas especialistas da dermatologia. E são doenças, assim, que são manifestações da doença que se acometem apenas a pele. Ou a gente tem uma parte da doença, né, que seria o lúpus eritematoso sistêmico, que tem esse acometimento multissistêmico. E como eu falei, né, esse desequilíbrio do sistema imunológico leva a uma inflamação de qualquer região do corpo, qualquer local. Nós temos variações, assim, várias variedades, na verdade, de manifestações clínicas. Então, o diagnóstico ele se torna difícil diante disso. São pacientes que podem ter manifestações cutâneas, inclusive é esperado que tenha, é bem prevalente a manifestação cutânea mesmo no lúpus sistêmico, mas a gente também pode encontrar manifestações articulares, neurológicas, psiquiátricas, pulmonares, cardíacas, renais. Então, o leque de sinais e sintomas que esse paciente pode apresentar é bastante extenso. E aí é um quebra-cabeça, né? O conjunto de sinais e sintomas e achados do exame físico, junto com as alterações laboratoriais compatíveis e esperadas, me fazem chegar nesse diagnóstico do lúpus e guiar também o tratamento. Legal, é bom, né, a doutora colocar aí essas diversas, né, manifestações e sintomas que a pessoa, o paciente pode, né, sentir quando manifesta esse lúpus. E aí eu já quero até tirar uma dúvida também, né? Como que a medicina tem contribuído, porque a gente sabe, né, pessoal que tem em casa alguém que tem lúpus, sabe que às vezes a doença ataca de uma forma que a pessoa fica com muitas dores, né? Não só a manifestação aí dessa inflamação subcutânea, né, desses descascamento da pele, mas como você mesmo disse, doutora, de regiões de articulação. São dores, né, muito intensas para quem às vezes tem alguma crise do lúpus. E eu quero saber como que a medicina ela já vem contribuindo para diminuir ou cessar um pouco essa dor do paciente. Na verdade, a gente encara a pessoa, né, o indivíduo que convive com uma doença autoimune, no caso do lúpus, como outras possibilidades também de causa para essas dores. Então, dentro do lúpus em si, a gente tem sim manifestações articulares com dor, existem outros sintomas constitucionais, inclusive como dor no corpo inteiro, emagrecimento, fadiga, e para essas manifestações, inclusive para essas dores articulares, a gente tem tratamento direcionado. Atualmente, assim, existem diversos grupos de pesquisa empenhados em estudar e desenvolver novas terapêuticas para os pacientes com lúpus, principalmente visando essas manifestações que a gente reconhece como nas imagens, né? Manifestações cutâneas que podem causar algum tipo de dano, manifestações que podem levar a algum risco, por exemplo, de óbito, como manifestações mais graves, como manifestações renais, pulmonares, cardíacas. Então, esse avanço ele tem acontecido nesse sentido, de buscar novas medicações que possam melhorar esse contexto de inflamação. Particularmente, né, essa questão da dor no lúpus, ela muitas vezes está relacionada a isso, a dor articular e muitas vezes uma dor difusa, que a gente tem medicações que para controlar e manejar esses sintomas, melhorando a qualidade de vida do paciente. E eu sempre, né, pelo que eu pesquisei, é muito importante esse paciente aí diagnosticado com lúpus tratar também o lado emocional, né? Porque o lado emocional, ele também pode afetar, né, essa doença, doutora? A gente não tem um estudo específico, né, sobre a causa do início do lúpus, por exemplo, ou dessas manifestações que a gente chama de atividade da doença. Mas, sem dúvidas, assim, nas doenças autoimunes, esse tratamento, né, e o acompanhamento da saúde mental é essencial, até para que a gente possa contornar outros sintomas que também possam ser causados por esses outros transtornos da saúde mental. Eu acho que tem que ser um atendimento multidisciplinar realmente do paciente, envolvendo diversos profissionais, médico, a gente tem acompanhamento de diversas especialidades dentro da medicina, mas também nutricionista, terapia ocupacional, o profissional da odontologia. Então, assim, são diversos profissionais que vão estar envolvidos nesse cuidado.
E eu falo que, né, você falando aí, né, eu já pensei na pessoa que tem o lúpus, que às vezes sente vergonha, né, de falar que tem a doença, às vezes até por um certo preconceito, principalmente com essas manifestações aí na pele. E isso também, né, é uma situação que afeta até o lado, a parte social dela, né? Algumas desses pacientes, eles acabam se isolando, não querendo contato com outras pessoas, justamente com medo do que elas vão pensar sobre essa doença. Sim, isso é um ponto bastante discutido, né? Como eu falei, quando a gente pensa no tratamento do lúpus, o principal é evitar o dano, é tentar reverter esse processo inflamatório a tempo de não ter um dano. E quando a gente fala de dano, por exemplo, uma lesão cutânea que acaba evoluindo para algum tipo de atrofia ou queda do cabelo naquela região, uma lesão renal que se torne mais grave, leve a um processo de hemodiálise, por exemplo, seria alguma sequela, evitar essa cicatriz desse processo inflamatório. E nesse sentido, a parte da pele acaba sendo muito estigmatizante, porque o processo inflamatório inicial geralmente é com uma lesão avermelhada, mas ela pode se tornar uma lesão mais crônica e isso levar a um processo de, como você mesmo citou, né, desse paciente fica mais recluso e ter vergonha dessas lesões. Existem também redes de estudo, né, programas de pesquisa relacionados a isso, inclusive com cobertura de maquiagem mesmo, específica para esses pacientes, como a maioria ainda é do sexo feminino, para que elas possam realmente cobrir essas lesões que se tornaram um dano, que se tornaram uma sequela, para que possa não ter, né, diminuir esse estigma, principalmente do lúpus cutâneo. Legal. E aí, quando você falou aí, né, de lesão renal, eu até tinha marcado aqui para trazer também, olha, uma dessas pessoas, né, conhecidas mundialmente aí, a Selena Gomez, ela que é atriz e cantora, em 2015, doutora, ela comunicou, né, seus fãs e toda a imprensa aí, que ela tinha sido diagnosticada com lúpus. O lúpus dela é o lúpus nefrite, né? Ele é uma forma grave aí da doença que afeta os rins. Então, esse é um caso, né, de lesão que pode trazer essa lesão renal, né, doutora? Isso. Como a lesão inicial é essa inflamação, né, e ela pode acontecer em qualquer região do nosso organismo, onde tivesse alto anticorpo que vai se ligar em algum tipo de tecido e levar à inflamação, isso também acontece nos rins. E aí é uma das manifestações ditas como grave mesmo do lúpus e que necessitam de um tratamento direcionado justamente para evitar que a função renal seja perdida por conta dessa inflamação. Tanto é que aí a gente está acompanhando as fotos aí da atriz, né, e cantora Selena Gomez. Ela comunicou, né, abertamente aos fãs em 2015 e em 2018 ela fez uma pausa na carreira justamente para fazer um tratamento intensivo aí, né, contra o lúpus. Então ela ficou afastada. Eu lembro que na época os fãs falaram, olha, por que ela está inchada? Começou-se, né, toda uma questão em cima para saber o porquê que Selena Gomez está com o rosto inchado, ela está com uma aparência diferente, né? Então, esse era o processo, né? Ela se afastou para tratar. Existem casos, né, de pessoas que precisam aí se abdicar do trabalho para fazer um tratamento específico, né, contra a doença, doutora? Na verdade, cada caso é avaliado de forma bem individual. Como eu falei, o tratamento ele é direcionado de acordo com as manifestações. Então, manifestações mais graves podem exigir medicações que podem levar a alguns efeitos adversos e pode ser necessário também um acompanhamento mais próximo, às vezes mensal desse paciente, ou muitas vezes é um paciente que vai requerer alguma internação mais prolongada, e isso sem dúvida pode acabar afetando sim, né, a questão socioeconômica, a questão laboral desses pacientes, assim como qualquer outra doença grave que precise de um tratamento imediato. E existe algum tipo de lúpus que seja contagioso? Não, o lúpus ele não é uma doença infecto-contagiosa.
Ele é uma doença, como eu falei, autoimune, inflamatória, crônica. E a gente não sabe ainda exatamente qual é a causa. Na verdade, os estudos referem, né, uma predisposição genética associada com fatores ambientais também, como exposição à luz ultravioleta, tabagismo, exposição à sílica. Algumas medicações também podem desencadear o lúpus ou então ter alguns efeitos adversos que são semelhantes. Mas é um conjunto, né? A gente tem uma causa aí multifatorial para o desenvolvimento da doença. E qual que é o tipo de exame, né? O pessoal que está acompanhando agora deve estar se perguntando qual que é o exame que pode, né, detectar se a pessoa ela vai ter predisposição ou se ela tem o lúpus. Na verdade, a gente não tem um exame específico para dizer que esse paciente tem o lúpus só por conta desse exame. Trata-se de um contexto. Então, a história, os sinais e os sintomas desse paciente, o exame físico, associado com alguns exames laboratoriais que são necessários para essa investigação. E aí dentro do lúpus a gente tem alguns exames que vão detectar esses autoanticorpos que são mais específicos dentro do contexto clínico dessa doença. Então, acho que a principal informação, né, nesse sentido é conscientizar a população de que, em caso do aparecimento de lesões ou de algum sintoma relacionado, por exemplo, a falta de ar, inchaço das pernas, alguma alteração da função renal, tudo isso deve ser avaliado por um médico para que ele possa prosseguir a investigação se necessário. Legal. Doutora Maria Clara Zampiroli, muito obrigada, médica reumatologista, falou com a gente. Obrigada por sanar todas as nossas dúvidas, viu? Imagina, obrigada a vocês.